Muito bem, sou Jorge Magalhães. Conforme eu prometi, tá? Desde o início do programa, nós vamos mostrar nesse programa, tá? Porque muita gente me cobra, Carraro, você metia o cacete no João Bosco. E agora você está parecendo que não fala as coisas que acontecem na prefeitura de Caratinga? Eu sempre disse aqui, Jorginho é testemunha, que nós sempre, quando a gente mata a cobra, a gente mostra o pau e mostra a cobra morta. Por que a gente faz isso? Para que depois as pessoas não vinham, através de seus advogados, nos processarem por calúnia, difamação, por injúria, danos morais, aquelas coisas tudo, que é normal que quem sente injuriado, ou quem sente caluniado, pode fazer. Todo mundo que se sentir injuriado, caluniado, difamado, tem todo o direito de procurar a justiça para poder pedir a reparação, conforme a mentira que estão dizendo sobre ela. Por isso é que eu tomo cuidado, porque eu tenho 31 anos de Jornal Semana, e vocês podem ir lá, que não tem nada contra o Carraro. O ex-prefeito tentou várias vezes me processar, não conseguiu ganhar nenhuma, porque eu sempre falo amparado em documentação. Por isso que só essa semana, na semana passada, que eu comecei a receber, de uma fonte que eu não vou dizer o nome, os documentos que comprovam que houve superfaturamento na compra de peça da Prefeitura Municipal de Caratinga junto à empresa Farol Autopeça. O prefeito de Caratinga, senhor Jorge Magalhães, esteve aqui no programa do Carraro, no programa do Rádio Semana, deu uma entrevista coletiva, nós mandamos cobrir a reunião dos vereadores com o prefeito, que ninguém sabia dessa reunião, nós ficamos sabendo, das nossas fontes, e o Léo Baião ficou lá por horas esperando os vereadores saírem da reunião, porque ele sequer pôde filmar a reunião e entrevistar as pessoas. Só depois que terminou a reunião, ali no saguão ali do gabinete, é que ele pôde entrevistar uma ou outra pessoa. Durante essa reunião, senhor Jorge Magalhães, os vereadores saíram satisfeitos com as explicações que o prefeito deu. Inclusive o procurador do município, o advogado, que é o procurador do município, também deu declaração, dizendo que Caratinga era importante os vereadores conversar com o prefeito, porque muitas coisas que são faladas por aí, às vezes de forma errônea, são esclarecidas. Que erros do passado estão sendo não podem acontecer mais. Então eu pedi, vamos fazer por etapa. Coloca para mim, pessoal, a matéria que o Léo Baião fez, onde ele ouviu. Vou só colocar 3 pessoas. O Diego, detetive, que é da oposição, o Cleon, que então era líder do prefeito na época, e o procurador do município. Coloca esses 3 para mim aí, porque depois eu quero comentar sobre isso. Põe na tela. João Cleon, primeiro, qual o objetivo desse encontro de vocês com o prefeito Marco Antônio nessa tarde? Bom, na verdade, o motivo que nos trouxe aqui foi uma denúncia que ontem o vereador Betinho apresentou lá na Câmara, Uma denúncia que, da forma que ele colocou, a gente não tinha como falar nada. Não tinha como. Tinha que conversar aqui com o prefeito. Mas é claro que nós tratamos de muitos outros assuntos na reunião de hoje, Foi uma reunião boa, foi uma reunião esclarecedora. A gente passa por um momento de dificuldade, não é Caratinga, um momento de crise no Brasil, acho que de mudança de costume que nós teremos que ter, teremos que fazer. Então, assim, foi uma reunião que você vê que da Câmara, dos 17 vereadores, 14 estavam presentes, Uma reunião boa, proveitosa, o prefeito pôde fazer uma explanação para a gente, E, claro, ele não descartou que pode acontecer algum problema. A prefeitura tem 2.700 funcionários, Mas sempre que há alguma denúncia, ele trata de procurar esclarecer, As pessoas envolvidas são chamadas, aberto um processo interno para poder chegar a um esclarecimento, ver se tem algum culpado. Essas explicações foram prestadas sobre essa questão das denúncias envolvendo as peças de veículos, Elas foram convincentes, foram plausíveis? A questão, assim, da forma que ali o Betinho colocou de uma forma muito vaga, por isso que eu não pude argumentar nada, Não é questão de defender, não, é questão de fato ter conhecimento, Mas para você entender a questão, por exemplo, de uma peça no paralelo, uma peça original, isso é claro, eu tenho meu veículo lá simples, uma peça no paralelo ela custa R$50, uma peça original custa 500, custa 800, Então, da forma que ele colocou, ele causa um impacto, mas não é bem daquela forma, não. Mas também é claro que o prefeito não descartou possibilidade de irregularidade. O que é feito sempre é a questão de investigar, ver se de fato existe isso da parte da prefeitura, se existe da parte do comerciante também, porque ele também tem que preservar a sua imagem, o seu comércio,
Então, assim, foi um assunto bem amplo, bom, né? Inclusive o vereador Diego, que é um vereador da oposição, participou sobre entender, né? Então, assim, foi uma reunião boa, esclarecedora e que, claro, investigações têm que ser feitas. Agora é um momento histórico, né? O encontro aí dos membros do Poder Legislativo com o Executivo, né? Boa parte do Legislativo, inclusive, marcando presença desse encontro. É um momento importante da democracia aqui na nossa cidade. Sem dúvida. Agora eu vou te falar o seguinte, é por isso que às vezes o vereador da oposição diz que a gente não fiscaliza. Engano dele, a gente sempre está aqui conversando com o prefeito. Pode ser novidade para a oposição, mas para a gente é comum. A gente sempre está aqui debatendo os assuntos. Agora, eu não fui eleito para ficar falando no megafone para a rua fora. Não é isso não. Eu preciso estar bem com a minha consciência, preciso defender o interesse das pessoas. Mas não tem que ser publicamente, né? Até quem comete crime, ele tem o direito de segredo de justiça. Por que uma administração eu tenho que sair para a rua fora ridicularizando alguém? Não preciso fazer isso. Agora, sempre fiscalizei, sim, eu e meus colegas. Diego, e você? Como é que você avaliou esse encontro? Quais os resultados, e se são positivos, né, desse encontro legislativo de Caratinga com o Executivo? Olha, foi uma oportunidade a gente estar podendo conversar com o prefeito e ouvir dele, né, as explicações quanto, por exemplo, a questão dos professores contratados, né, que não foram pagos. Segundo ele, essa crise que está aí, ela ano passado, nos mesmos meses, também aconteceu, que ele teve que atrasar pagamento. Ele disse que até sexta-feira vai estar pagando os professores, né, os servidores públicos aí contratados. Mas também deu uma boa notícia, que a gente espera, disse que vai estar mandando até semana que vem já o projeto para a área da educação do aumento de 13%, que foi aquele aumento que já foi dado pelo governo federal e que os municípios teriam que se adequar, né? Falou também da questão da data base, que é um direito daqueles funcionários que recebem acima do mínimo, né, de estarem assim, para não haver aquele achatamento, explicou isso também. E da questão da denúncia que teve lá também, ele disse que foi instaurada uma sindicância administrativa. A gente não entrou muito nesse mérito, foi bom dele falar que pelo menos está tomando as providências, né? Na questão de valores aí, como o nosso colega da bancada de oposição disse, ele ficou de analisar, porque não poderia falar em respeito àqueles valores, ele teria que pegar as notas fiscais, e é o que está fazendo. Desde que houve a denúncia, segundo o prefeito, ele suspendeu o pagamento e está ali fazendo uma sindicância administrativa para ver se houve algum erro. Foi bom essa atitude, porque até para mostrar qual que é o papel da oposição, porque quando a gente faz as denúncias, dá embasamento legal para o prefeito, né, dele dar as explicações, ou se ele perceber que está tendo uma falha dentro da administração, ele tomar as providências. Então, quando a gente fala em CPI, ou se fala em denúncia, na verdade a gente quer estar junto com a administração e nunca fazê-la parar. A gente quer que ele tome providência, porque ele não entende de tudo, né, por isso que existem os cargos de confiança. Se tiver havendo alguma irregularidade, ele tomar as devidas providências, mas que o município não possa aí tomar prejuízo financeiro. Doutor, esse encontro, né, como é que o senhor avalia esse encontro? Quais os fatores positivos da realização, né, dessa reunião do Poder Legislativo com o chefe do Executivo de Caratinga? A avaliação é totalmente positiva, não tem fatores positivos, né? A partir do momento que você tem uma integração dos poderes legislativo e executivo, no momento em que todos os municípios do Brasil inteiro estão passando por dificuldade econômica, dificuldade de gestão, é sempre positivo quando você alinha e as informações são feitas em tempo real. O vereador tem a dúvida, pergunta, o prefeito pode expor a posição dele, as dificuldades. E eu acho que todos saíram daqui muito fortalecidos, tanto a base do governo quanto a oposição tiveram um diálogo franco e muito esclarecedor sobre vários pontos do município. Os questionamentos e a denúncia que foi feita na reunião de ontem na Câmara, pelo vereador Betinho, sobre essa questão da aquisição das peças, né, de veículos e denúncia de superfaturamento. O que foi alegado aí pelo município em relação a essa questão? Não foi alegado pelo município. A denúncia que ele fez, ela está atrasada. Esse assunto é um assunto do ano passado, em que quando chegou ao conhecimento da administração, a administração tomou e deu início a um procedimento interno para apurar as irregularidades. E o que a gente pode garantir é que o município, no final desse processo que ainda acontece, porque nós temos que respeitar o amplo direito de defesa, né, o contraditório de todas as partes envolvidas, o que a gente pode assegurar é que o município terminou por não tomar prejuízo, porque foram tomadas as medidas a tempo de proteção e evitar que aquilo que aparentemente que podia gerar algum prejuízo, de alguns erros que aconteceram materiais naquela licitação, foram cercados a tempo e evitou que o município tivesse algum tipo de prejuízo. Então, o vereador, ele deveria ter a gente só fala, é claro que o direito
livre, o vereador tem amplo direito de se expressar com palavras, votos, manifestações, etc. Mas o que a gente sempre recomenda é o seguinte: antes de colocar a denúncia para as ruas e dizer que houve ou que está havendo algum tipo de corrupção ou de outra irregularidade, que ouça a outra parte. Isso está acontecendo? Foi tomada alguma medida para evitar que isso acontecesse? Foi corrigido algum esse problema? Quer dizer, hoje é um contrato que nem existe mais, que todas as medidas foram adotadas e são outras medidas e outros contratos que a administração pública está gerindo de uma forma muito mais madura, muito aprendendo com os erros que tiveram no passado, mas prejuízo ao erário foram todos evitados e corrigidos a tempo antes que acontecesse o pior.